Oração da manhã. Senhor, ajuda-me a colocar-te em primeiro lugar acima de tudo. Salmo 27, versículos de 1 a 7. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os perversos avançaram contra mim para me destruir, foram eles, meus inimigos e adversários, que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. E ainda que estoure uma guerra contra mim, nisto confiarei. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me esconderá em seu abrigo. No esconderijo do seu tabernáculo me ocultará. Sobre uma rocha me colocará em segurança. Antes de orarmos, quero refletir sobre a importância da oração da manhã. Devemos entender por que orar antes de começar o dia, pois só quando compreendemos o valor da oração matinal é que conseguimos torná-la parte viva da nossa rotina. Cada um de nós precisa de um lugar para estar a sós com Deus. Enquanto não tivermos esse lugar, não conseguiremos manter uma vida de oração íntima. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde orava. Jesus conhecia o valor e o poder da oração em particular. Passou 40 dias e noites sozinho no deserto, e depois orou novamente em solidão no Getsêmani, antes da cruz. Seu exemplo é essencial para cada cristão. Não podemos fazer a obra de Deus, nem viver pela fé, nem agradar ao Senhor, se não estivermos cheios da sua presença. Todo aquele que segue Cristo deve separar um tempo para recarregar o espírito, conversar com o Pai e conhecê-lo pessoalmente. Não apenas por meio de sermões, mas por experiência viva. Você precisa conhecer Deus por si mesmo. Reserve tempo para ler a Escritura e buscar o que Ele tem para você. E agora te desafio: seja honesto consigo mesmo. Você tem orado como deveria? Tem reservado tempo para fortalecer sua fé? Tem um lugar onde possa orar sem distrações, livremente? A vida nos drena, situações acontecem, imprevistos surgem, e eles sugam nossa atenção de Deus. Tentar viver por força própria não funciona. Precisamos do Espírito Santo, para que o cansaço e o desânimo não nos dominem. Precisamos dele para não perder o foco. Passar tempo com Deus mantém nossos olhos fixos nele e não em nós mesmos. E creio que o melhor momento para orar em particular é pela manhã, quando o espírito está fresco, a mente livre e o corpo descansado, antes que as preocupações do dia nos capturem. É melhor ir da oração para o trabalho do que do trabalho para a oração. O mesmo versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, reforça: De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde orava. Se Jesus, o Filho de Deus, se levantava para orar antes do amanhecer, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Antes que o mundo ocupe nossos pensamentos. Antes que o inimigo tente nos distrair com sentimentos impuros. Ao buscarmos comunhão com o Pai logo cedo, estamos dizendo: Senhor, acima de todas as minhas prioridades, antes de correr, ir à academia ou preparar o café, Tu és o mais importante no meu dia. Ofereço-te as primícias do meu tempo. Quando damos a Deus o primeiro lugar pela manhã, Ele organiza o restante do nosso dia. Você perceberá que começa o dia fortalecido, cheio do Espírito, e menos vulnerável aos desejos do mundo. Mas se deixamos para orar mais tarde, o que acontece? E sejamos sinceros: é que vamos adiando, oro depois, assim que chegar em casa. E o tempo passa, a oração fica de lado, e acabamos dias sem falar com Deus. Quando isso ocorre, enchemo-nos das coisas do mundo e deixamos sem espaço o Senhor. Mas o propósito é o inverso:
encher-se de Deus para não sobrar espaço para o mundo. A carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, nos exorta: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, mantenham o coração nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas terrenas. Jesus quer que busquemos primeiro o reino e a sua justiça. E isso começa pela forma como direcionamos nossa mente, emoções e ações no início do dia. O que pensamos, nos tornamos. Se começamos o dia com oração, louvor e comunhão, frutificaremos abundantemente para o Senhor. Jesus se levantava antes do amanhecer para evitar as distrações que viriam das pessoas, das tarefas e dos acontecimentos do dia. Da mesma forma, devemos marcar um encontro com o Senhor que não pode ser adiado nem substituído. Não permita que as preocupações, as exigências e os prazeres da vida sufoquem sua comunhão. Pelo contrário, mantenha sua mente nas coisas do alto. Não estou dizendo para negligenciar suas responsabilidades, mas sim para priorizar sua alma e o seu espírito. Porque num instante qualquer um de nós pode estar diante do Criador. E nesse momento, nenhuma outra prioridade terá valor. O que realmente importará será o seu relacionamento com Deus. Quando dedicamos ao Senhor o início de cada manhã, Ele restaura a nossa alma, nos guia por veredas de justiça, e nos ensina a enxergar as pessoas e as situações com os olhos do Espírito. Quando deixamos a oração de lado, perdemos essa visão espiritual. Reagimos carnalmente, com irritação ou medo, em vez de permitir que Deus conduza nossas respostas. Assim, enfrentamos o dia sem alimento para o espírito, vulneráveis e confusos. Muitas coisas podem dar errado quando não começamos o dia em oração. Claro, mesmo orando, ainda podemos enfrentar desafios. Mas a diferença é que, quando começamos com Deus, encaramos tudo com uma paz que excede o entendimento humano. Enfrentamos cada situação com confiança, sabendo que há um Deus que trabalha em nós, por nós e através de nós. Deus já sabe tudo o que enfrentaremos no dia antes mesmo de abrirmos os olhos. Então, por que não começar pedindo a Ele que revele o seu plano? O Salmo 119, versículo 147, diz: antes do amanhecer me levanto e clamo por socorro. Na tua palavra deposito a minha esperança. Ter esperança na palavra nos incentiva a continuar orando. É melhor sacrificar alguns minutos de sono do que perder o tempo de comunhão com Deus. Temos acesso a Ele em todo momento. E, se nossos primeiros pensamentos do dia forem voltados ao Senhor, Ele nos ajudará a permanecer na sintonia certa durante todo o dia. Que nossas primeiras palavras sejam de adoração. Que nossos primeiros gestos sejam de reconhecimento. E que nossa primeira ação seja a oração. Hoje, decida começar todos os seus dias com Deus. Agora, unamo-nos em oração. Senhor Jesus, a tua palavra, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Pai, em obediência à tua palavra, consagro tudo a ti. Os meus planos, os meus sonhos, os meus caminhos. Coloco todos em tuas mãos. Em concordância com cada pessoa que ora comigo agora, consagramos a ti nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossos casamentos. Toma o controle, Senhor, e faça a tua vontade. Que o Espírito Santo mova-se livremente dentro de nós e em nossos lares, para que façamos sempre o que te agrada. Ao entregar tudo a ti, Jesus, declaro minha submissão e confiança. Creio em ti, creio na tua palavra. Coloco diante de ti meus pensamentos e desejos. Purifica-os, Senhor. Alinha minha mente à tua verdade. Purifica o meu coração, para que os meus anseios sejam santos diante dos teus olhos. O mundo tentará me fazer conformar com seus padrões, mas peço que me des força para resistir às tentações.
Que nenhum convite ou influência me afaste da tua vontade. Senhor, que o meu coração permaneça fiel e focado em ti, sem se distrair com nada deste mundo. Não temerei o desconhecido, pois meus olhos permanecem fixos em ti. Declaro o que diz o Salmo 16, versículos 8 e 9. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará em segurança. Nada me moverá, pois minha alegria está em ti, Senhor Jesus. Ainda que eu não saiba o que o amanhã trará, tenho fé de que tudo o que o inimigo intentou para o mal, tu transformarás em bênção. És meu refúgio e fortaleza, meu provedor e protetor. Por isso, estou em paz, porque sei quem é o meu Deus. Sei de onde vem a minha força, e sei quem guarda a minha vida. Tu tens o meu foco, Senhor. Olho apenas para ti em busca de direção, força e consolo. Te louvo por tudo o que já fizeste, e te louvo também pelo que ainda farás. Ajuda-me, ó Deus, a crer com ousadia no que está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente fiquem tranquilos. Fortalece a minha fé, para que eu abrace tua palavra sem dúvida. Declaro o que está em Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31. Ele dá força ao cansado e multiplica o vigor do que não tem forças. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Senhor, quero ter uma fé forte. Testemunhar de como transformaste meu pranto em dança. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado por ouvires a minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Espera no Senhor. Sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que esta oração desperte em você o hábito de entregar as primícias do seu dia a Deus. Quando Ele vem em primeiro lugar, tudo mais se alinha.